Houve tempos em que mulher e política eram mundos totalmente separados à nascença. O direito de voto não era universal, não podiam ser juízes, diplomatas ou polícias. As suas opiniões interessavam um pouco e vê-las em funções políticas era uma ilusão. Hoje a palavra é livre, mesmo que com alguns condicionamentos, porque as leis ainda não acabaram com o machismo nem com os estereótipos. Estar à frente continua a exigir algum estofo e muitas outras coisas que vamos descobrir hoje com a deputada e líder parlamentar do Partido Socialista, Alexandra Leitão. Bem-vinda. E obrigada por estar connosco neste primeiro episódio do nosso programa. Muito obrigada, Catarina. É uma das mulheres da política portuguesa com mais destaque em Portugal e ainda são poucas a tê-lo. O PS tem 50 anos de história. Nestes 50 anos teve 9 líderes, a contar com o atual. Nenhuma foi mulher, portanto não houve nunca nenhum líder do Partido Socialista que foi mulher, nem sequer nenhuma candidata à liderança. E eu pergunto-lhe porquê, primeiro que tudo. Bom, novamente, bom dia, Catarina. Obrigada pelo convite, fico muito honrada por isto e dou-lhe os parabéns pelo tema. Acho que é preciso discutir estes assuntos desta perspectiva. Bom, o Partido Socialista de facto tem mais de 50 anos de vida, não teve assim tantos líderes, na verdade, 9 líderes em 51 anos, creio eu, é até alguma, é bastante constante, digamos assim, mas de facto nenhum deles foi mulher. Na verdade, até há um tempo atrás, havia tão poucas mulheres na vida política que era normal que não emergisse nenhuma mulher que pudesse ser candidata à secretária-geral do Partido Socialista. Agora as coisas mudaram, já agora também permitindo-me dizer muito por força das quotas e da lei da paridade, que introduziu quotas na eleição para a Assembleia da República e para outros lugares, inclusive até em sociedades comerciais, etc. Mas na Assembleia da República isso fez toda a diferença e foi, aliás, também, deixe-me dizer, porque é justo, pela mão do Partido Socialista. Não sei se vamos falar à frente, é muito discutida a questão das quotas. Eu sou completamente a favor da existência de quotas para mulheres nas listas de deputados e acho que isso foi ajudando, porque uma coisa leva à outra. Às vezes primeiro começam a postar as mulheres nas listas por obrigação, porque os partidos têm que as pôr para cumprir a lei, mas depois elas vão mostrando o que valem. Mostram o seu valor. E a partir daí vai ser mais fácil. Em breve, acho que um dia vamos ter, aliás, recentemente a Marta Temido foi a primeira mulher a ganhar umas eleições nacionais. Mas a solução então internamente para o PS é haver também cotas para a liderança do partido, por exemplo? Não digo para a liderança do partido, mas queria chamar a atenção que há já uns anos para cá que o Partido Socialista tem paridade no Secretariado Nacional, o governo anterior nos órgãos internos, o governo anterior tinha paridade, o governo do Partido Socialista tinha, portanto, o último governo tinha paridade de homens e mulheres e, portanto, o Partido Socialista tem feito, acho eu, a sua parte. Agora, também não vou dizer que não, pode sempre fazer mais e pode o próprio Partido Socialista fazer mais. Mas não houve líderes mulheres, mas também não houve candidatas. As mulheres do PS não se sentem empoderadas para se chegar à frente? Agora começam-se a sentir. Eu acho que até há um tempo atrás, pouco tempo atrás, não, se calhar, os homens emergiam naturalmente e agora acho que há um grupo razoável de mulheres que podem começar a ter a emergir. Acho que sim. Não tem a ver com... Podemos discutir, acho que é bem interessante discutir, mas a vida política, ou a menor atração, ou a menor, tem a ver com muitas coisas, tão comezinhas algumas, ou tão simples algumas, não são comezinhas, são simples, como por exemplo o facto das reuniões partidárias começarem às 6 ou 7 da tarde e acabarem muitas vezes à meia-noite, e as mulheres, sobretudo a partir do momento em que são mães, eu acho que a maternidade, já o disse noutras ocasiões, acho que a maternidade é uma das questões que explica muita da ausência das mulheres da vida pública em geral, não só política, da vida pública em geral, e portanto alguém fica em casa a tomar conta. Mas isso é feito, as reuniões são marcadas para essa altura, porque é quando dá mais jeito, porque também se sabe já que à partida há uma parte das pessoas que não podem estar presentes e também se quer manter um certo clube masculino. Quero acreditar que não, e acredito que não é por isso. É porque às vezes durante o dia, quando se é governo, está-se no governo, quando se é Assembleia, há trabalhos parlamentares, as pessoas que não estão nem no governo nem na Assembleia, que são militantes, estão a trabalhar nos seus trabalhos e, portanto, a atividade partidária, como em geral a atividade associativa, fora dos partidos políticos, em qualquer associação, uma associação cultural, uma associação desportiva, qualquer tipo de associação, tendem a ser atiradas. Portanto, estas reuniões, estas atividades que não são laborais, tendem a ser atiradas para tempos pós-laborais. E os períodos pós-laborais são depois das 6 ou 7 ou 8 da tarde, ou da noite, quando as crianças voltam da escola, quando é preciso que as crianças, enfim,
jantem e tenham o seu recato, etc, etc. Mas isso também aconteceu consigo, esse condicionamento durante a sua carreira política, que apesar de tudo depois conquistou várias posições de destaque. Bom, eu, falando sumariamente do meu percurso, de certa forma, sim. Porque eu acabo o curso de Direito e não tenho vida política ativa, não é? Optei por empenhar-me na minha vida profissional, enfim, doutorei-me, etc. Juntou à JS e depois ao PS, eu já fazia parte da JS desde 90, 18, 19 anos, até 17, ainda 17, não, já 18, é verdade. E depois e depois naturalmente passei para o PS uns anos mais tarde, e portanto tive participação associativa durante a faculdade. Cheguei a ser coordenadora do Núcleo de Estudantes Socialistas da Faculdade de Direito, onde tirei o curso, e portanto sim. Depois, quando acabo o curso, foco-me mais na vida profissional, enfim, essencialmente na faculdade, mas não só, e volto em 2000, e volto quando o Partido Socialista vai para o governo em novembro de 2015, como secretária de Estado, à altura em que as minhas filhas já ainda eram crianças, mas já não eram crianças pequenas, não é? No período em que elas eram pequenas, notou que se... Bom, no período em que elas foram pequenas... retirou da vida pública ou da vida política, ou que perdeu oportunidades por não estar presente? Eu tenho que ser justa. Foi muito também por causa do meu objetivo de fazer o doutoramento, que era incompatível com outras coisas, e portanto, juntando ter sido mãe no início dos anos 2000, por 2 vezes, tenho 2 filhas, e querer fazer o doutoramento, as 2 coisas acabaram por, naturalmente, priorizar essas 2 coisas e não fazer outras. Depois tive a ocasião de voltar, tive a sorte, devo dizer, tive essa sorte, tive essa oportunidade. Outras mulheres, se calhar, fazem este percurso e depois não têm essa oportunidade. Mas acha que em relação às reuniões, por exemplo, ao final do dia, acha que as mulheres são as próprias que acham que aquela é a obrigação delas de ir para casa cuidar das crianças? É uma questão de tenho de ir, é uma questão de quero ir? São as 2 coisas. Eu, pessoalmente, falando da minha... dizer que se houver uma solução, por exemplo, imagine creches ou jardins de infância que estejam abertos até à meia-noite, por exemplo, como já se tem falado, ou que os pais dessas crianças fiquem eles em casa. Desde logo também há famílias monoparentais, etc. Portanto, isso tudo ajuda a resolver, mas na verdade, e eu aqui falo pela minha experiência pessoal, somos nós que queremos estar com os nossos filhos no fim do dia, depois de eles estarem desde as 9 da manhã na escola e às vezes, coitadinhos, até às 18 ou 19 na escola. Portanto, há aqui um misto de não haver outras soluções, mas também da própria mãe querer ser mãe, querer estar com os filhos, querer vê-los crescer, etc, etc. E, portanto, não se resolve tudo com soluções logísticas. Há mesmo algo que tem a ver com a própria natureza da maternidade e da paternidade. Atenção, eu aqui não... Pronto, e, portanto, tem a ver com o papel que a sociedade nos dá, mas também tem a ver com aquilo que nós queremos ser junto dos nossos filhos. E daí que a solução ideal seria outros horários que permitissem compatibilizar melhor essas 2 coisas. Mas a questão da hora das reuniões é apenas uma das questões. Há outras razões. Uma delas também, e isso já foi dito também por outras figuras políticas mulheres, é que muitas vezes as decisões acontecem realmente no final do dia, quando se vai a seguir jantar fora, quando se vai tomar um copo. Portanto, durante o dia discute-se, mas depois efetivamente os lugares são distribuídos também dependendo dessa convivência que é feita no pós-laboral. Isto é verdade? É verdade. Em estudos que, sobretudo feitos, por exemplo, no norte da Europa... Mas aqui também. Sim, mas eles estudaram lá ainda, apesar de tudo, é menos mal do que cá, nesse sentido. É que há sempre aquele momento em que, costuma-se dizer, até fora, não só na política, os grandes negócios são feitos à mesa, ou seja, há as reuniões em que se discute e depois há aquele momento em torno de um jantar ou de uma bebida em que se resolvem às vezes os grandes assuntos. E esses momentos são momentos em que as mulheres estiveram durante muito tempo mais arredadas, porque há um conjunto, porque no meio do assunto sério se discutem outras coisas que não fazem tanto sentido na presença de uma mulher, por exemplo. Há muitas razões para isso. E isso eu devo dizer o seguinte: os partidos em geral, e muito em especial o meu partido, o Partido Socialista, fez um longo percurso, todo ele no caminho certo, já aqui disse, paridade nos órgãos internos, cumprimento escrupuloso e até para além daquilo que a lei da paridade impõe nas listas, tudo isso, o governo, etc. Mas nós olhamos e temos uma percentagem muito pequena de mulheres presidentes de Câmara, por exemplo, do PS ou de outro partido qualquer, estou a falar em geral. E porquê? Porque ainda há algumas conversas, alguns ambientes em que é mais difícil estar-se interativamente como mulher do que como homem. Até
até por aquilo. Mas o tipo de conversas, o tipo de O assuntos, tipo de conversa, o tipo de assunto, o horário, o contexto, as conversas, eu sinto isso. Até o facto de as mulheres, quando estão na vida pública, política e não só, quando estão na vida pública, serem muitas vezes julgadas e comentadas por coisas muito diferentes daquelas que os homens são julgados e comentados. E eu dou-lhe um exemplo claro, que estamos todos, acho eu, a pensar nele, que é, por exemplo, a questão de como se arranja, de como se penteia, de como se veste, do aspecto físico. Hoje já se vai ouvindo também comentar tudo isto num homem, já se vai ouvindo, mas claramente isso faz-se muito mais relativamente às mulheres. Mas no Se seu se caso, por apresenta exemplo, bem, etc. eu vi que numa entrevista no órgão de comunicação social regional perguntaram-lhe se considerava que o seu aspecto físico Sim. a prejudicava publicamente e politicamente. Exatamente, Isso foi-lhe exatamente. perguntado. Isso foi-me perguntado. E a resposta que eu dei na altura foram duas. Por um lado, os políticos devem ser devem ser ou são representação das pessoas todas, e as pessoas são todas diferentes entre si. E, portanto, também os políticos devem ser diferentes entre si, não devem ser standardizados. Todos os políticos ou políticas mulheres têm que ser isto ou aquilo ou aquilo ou aquilo. Não, é como as estrelas de cinema, não representam as pessoas reais. Mas já os ouviu- políticos devem representar. Mas o mais importante na resposta a essa pergunta é outra coisa. É se perguntavam isso a um homem. É se perguntavam a um homem se ele considerava. Agora também já vi pontualmente perguntado, mas ao contrário. Eu ouvi num blog, num podcast, perguntarem, por exemplo, ao secretário-geral do meu partido, se ele, ao Pedro Nuno contrário, Santos. considerava, Pedro Nuno Santos, considerava que a sua imagem o beneficiava. E também, em regra, as mulheres é diferente. É porque nas mulheres não é só um problema de se são bonitas ou feias, ou se têm o peso certo ou o cabelo certo, é também como se arranjam e como se apresentam. E isso é mais exigente para as mulheres. Enfim, sem cometer inconfidência, eu e a Catarina, antes de começarmos aqui no ar, discutíamos, por exemplo, que as mulheres, quando vão à televisão, antes de entrarem, têm um processo de arranjo, seja no cabelo, seja na maquiagem, etc., pelo qual os homens não passam. Aqui há pouco tempo, há um tempo li uma entrevista da Hillary Clinton em que ela diz que fez as contas e em todas as campanhas em que participou, fez as contas às horas a que se passou a maquilhar e a pentear, que seguramente são Podiam momentos ser que os usadas homens para não outras têm. coisas, não é? Para estudar Naturalmente, ou para momentos de estudar, para lazer. ler, para se preparar, Precisamente. etc. Mas sente que a questão do aspecto físico já foi usada contra si, em termos de, por exemplo, de comentários? Não é sendo, tenho a certeza. Deixe-me dizer o seguinte: eu não me considero particularmente maltratada, tenho que ser justa, considero-me até bem tratada de um modo geral pela comunicação social, na política, não considero-me respeitada, não me estou a vitimizar de todo. Acho que tenho tido até alguma sorte, ou tenho-a merecido também, ou a sociedade está de facto está a evoluir. Agora, por exemplo, nas redes sociais, claramente sim. Por exemplo, vou contar aqui uma coisa. Quando eu tenho participações no plenário, normalmente agora que sou líder parlamentar, sento-me na primeira fila, mas nem sempre tenho participações no plenário. Aliás, procuro não ter assim tantas para que todos possamos falar. Mas quando tenho, acontece com alguma frequência, portanto, quando tenho mais visibilidade no canal Parlamento ou passa, acontece receber no Correio do Cidadão, que é uma coisa que as pessoas conseguem enviar através do site da Assembleia, e-mails anónimos, enfim, portanto, que vêm de um endereço de e-mail criado para o efeito e que não vêm assinados, em que o teor do e-mail é todo ele sobre o meu aspecto físico, por exemplo. O que é que dizem, por exemplo? É bastante mau, eu já aprendi a apagá-los sem os ler, é bastante mau, que vão do cabelo à maquilhagem, que eu normalmente não uso a não ser na televisão, ao peso, naturalmente, é obviamente algo que no meu caso é muito usado, à roupa, à voz esganiçada, e é bastante violento. Tenho que lhe dizer, aquele e-mail que eu recebo com alguma frequência, que eu imagino que vem de sempre de endereços diferentes, mas há de vir da mesma pessoa, até por causa é bastante violento. Eu sou uma mulher segura e bastante acima dessas coisas, mas naturalmente é bastante violento. E aposto que se eu fosse um homem, até me podiam mandar hate mail, mas seguramente que esse e-mail de ódio não era sobre o meu aspecto físico ou a minha voz esganiçada, era sobre o conteúdo do que eu tinha dito, ou sobre
até a minha inteligência. Curiosamente, sobre a minha inteligência não dizem nada, o que eu registro com agrado. E, portanto, sim, é diferente. Mas aprendeu a Naturalmente que é lidar com diferente. isso, mas no início, de certa forma, também a deixava mais triste ou Vou-lhe mais dizer, irritada, e nas frustrada? redes sociais acontece, nas caixas de comentário, naturalmente. Eu, naturalmente, que não leio as caixas de comentário porque não vale a pena. Vão-me mais ou menos, enfim, vou-me mantendo minimamente a par. Não, aprendi, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte: isto é uma conversa também muito franca. Eu vivo bem com isso porque, na verdade, me considero uma mulher, uma pessoa bastante segura e bastante bem comigo própria. E como sou uma pessoa segura e que estou bem comigo própria, isso naturalmente aborrece, ninguém gosta, não é? Está para nascer alguém que gosta. Mas enfim, é uma coisa que eu leio, não penso mais do que 10 segundos sobre o assunto. Mas nem todas somos assim e nem todos somos assim. Homens ou mulheres ou o que for. E portanto pode haver pessoas a quem isso, francamente, pessoas, mulheres ou homens, a quem isso francamente desmotiva e afasta da vida pública. E acho que isso acontecerá mais com mulheres do que com homens. E sente que essas lentes e que essa discriminação adicional faz com que as mulheres sintam um peso ainda maior para conseguir ser vistas como pessoas que se preparam, que têm qualificação e competências. Sente que esse olhar, que é muito mais pesado sobre as mulheres, faz com que elas tenham que fazer um esforço adicional, Sim, já em cima de tudo o resto que têm de cumprir. Têm que fazer um esforço adicional. Ainda têm. Em países como Portugal, bom, nem falo de outras geografias em que o papel da mulher então nem se discute, portanto estamos a falar no mundo ocidental, não é? Dentro do mundo ocidental. Noutras geografias as coisas então levar-nos-iam a outra conversa, não é? O papel das mulheres noutras religiões, inclusivamente, mas no mundo ocidental, se nós compararmos, sim, acho que isso torna mais Mas deixe-me perguntar-lhe, difícil. agora também com o ambiente que está no Parlamento, também com a presença do Chega, nomeadamente, e com os comentários que têm sido feitos, e já vamos também àquele comentário célebre, ou melhor, aquela questão célebre que fez a Aguiar Branco. A questão do aspecto físico, por exemplo, também é usada pelos deputados do Chega que sim. para atacar? Eu sei que é usado, porque já ouvi relativamente a outras deputadas, portanto também deve ser usada relativamente O que é a que mim. comentam exatamente? Isso é mais ou menos público, sons, quando a pessoa se levanta, enfim, como não é sobre mim, embora eu esteja convicta de que também deve haver sobre mim, mas como eu implicava falar sobre outras pessoas, não vou entrar aqui, mas isso está mais do que publicitado. Mas em relação assim nunca ouviu diretamente? Nunca ouvi, mas isso acontece de certeza, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Em relação também às mulheres na política, e nomeadamente, por exemplo, ao Chega, mas também a outros partidos, gostava de lhe fazer uma pergunta, porque há sempre muitas questões sobre isto, que é, portanto, o PS nunca teve nenhuma líder mulher, o PSD já teve, Manuela Ferreira Leite, que depois acabou por não ser primeira-ministra, o Bloco de Esquerda tem, o CDS-PP já teve com Assunção Cristas, o PAN tem, enfim. No caso do Chega, há uma deputada que é a Rita Matias, que em termos mediáticos é praticamente o número 2 do Chega, mas que se diz uma pessoa antifeminista, em algumas entrevistas já disse até há direitos que os homens têm que eu não quero ter, estou a citar, é contra o aborto em qualquer circunstância, inclusive é no caso de uma criança de 10 anos que seja violada, também já disse isso, sou pela vida e lamento que uma nova criança seja impedida de nascer, enfim, declarações bastante polémicas, mas é uma mulher e é uma mulher jovem que tem bastante protagonismo político e público. Pergunto-lhe, as convicções de Rita Matias, no caso, anulam o simbolismo de ser uma mulher jovem com representação pública e política? Sim. Ou a representação de género? Sim. Vale precisão? Sim, anulam. Nós somos homens, mulheres, agora não binários, somos o que for, somos de várias nacionalidades, somos de várias... Mas somos pessoas que valemos por nós próprios, independentemente do grupo em que nos colocamos. Eu acho importante que uma mulher tenha um cargo importante, tenha relevo público, tenha notoriedade pública. Não acho despiciando, acho muito importante. Não acho indiferente que a cabeça de lista do meu partido a isto ou aquilo seja uma mulher ou seja um homem. Não acho indiferente que nas eleições para a Assembleia da República, nos 18 distritos do continente, enfim, o meu secretário-geral, o Sérgio Pedro Nuno Santos, tenha feito paridade no mesmo número de mulheres e de homens cabeças de lista. Acho isso tudo muito importante. Porque de facto é preciso que haja mais mulheres para que o ambiente se feminize, e a partir do momento em que o ambiente se feminiza, muitas das limitações que decorrem do tal ambiente masculino vão também elas amenizando-se. Mas
Nós valemos muito pelas nossas ideias. Lá está, não é pelo nosso aspecto físico, é pelas nossas ideias. E se há uma mulher que tem um discurso claramente anti-igualdade de género, naturalmente que eu prefiro um homem que defenda a igualdade de género 1000 vezes. Eu quero, aliás, há muitos, portanto, se há uma mulher que é contra a igualdade de género, que é contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e se há homens, muitos felizmente, que são pela igualdade de género e pela defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, pois que venha ao homem que tem as ideias certas. Acha que no caso, por exemplo, Rita Matias é usado como uma bandeira para o partido dizer que até é pela igualdade de género? Não conheço a dinâmica interna, mas repudio muito essas ideias. Tal como foi dito pelo Chega, nomeadamente no caso em relação aos comentários sobre os turcos, tal como foi dito que o partido não pode ser racista porque tem negros na bancada, também se pode dizer, por parte do partido, obviamente, certo, que não são anti-igualdade de género porque até tem uma mulher como eu não vou 2, esticar esse argumento, repito, não conheço a dinâmica interna do Chega, para mim interessam as ideias. E as pessoas, se uma mulher é contra a igualdade de género, contra os direitos das mulheres, contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, então é-me indiferente se ela é mulher ou homem, serei contra no sentido político do termo, evidentemente, não me interessa que seja mulher ou homem. Internacionalmente vemos mulheres com bastante destaque, como por exemplo Marine Le Pen e Meloni, que são precisamente pessoas que têm posições bastante críticas em relação aos direitos das mulheres. Eu não acho que uma mulher, por ser mulher, tem sempre razão, seja em que matéria for, e também, sobretudo quando tem uma visão sobre os seus próprios direitos ou sobre os direitos das outras mulheres, que, a meu ver, que contribuem para perpetuar uma desigualdade. Aliás, devo dizer que em toda a Europa hoje se assiste a um certo revanchismo misógino relativamente aos direitos que as mulheres adquiriram. Eu acho que há algo, não é por acaso, que quando nós vemos todas as estatísticas pós-eleitorais de como se dividiu o eleitorado feminino e masculino, mais à esquerda, mais à direita, etc., nós encontramos que é nos homens jovens que a votação em partidos que elegem como bandeira, por exemplo, o fim daquilo que eles chamam de ideologia de género, que é uma coisa que não existe, na verdade. E nesses partidos já há muito maior votação masculina do que feminina. E isso não é, e isso é muito interessante de analisar sociologicamente. Porque, de facto, eu tenho que dizer isto. Eu acho que, de certa forma, os homens, os mais jovens, não os da minha geração, eu acho que os homens de 40, 50 anos são homens que lutaram ao lado das mulheres, muitos desses homens lutaram ao lado das mulheres pelos direitos das mulheres e contribuíram muito para isso, mas há outros homens de todas as idades, mas numa certa faixa etária, os números, repito, estão aí para se ver, que eu acho que há uma certa reação relativamente enfim, a palavra é um bocadinho antiquada, se calhar, mas nunca é. Há uma certa emancipação feminina. Eu conto sempre este episódio. Quando andei a fazer campanha eleitoral para as legislativas, por mais do que uma vez, por muito mais do que uma vez, por várias vezes, acerquei-me de grupos de jovens, ali entre os 19 e os 30, com raparigas e rapazes, e sistematicamente a jovem, a mulher, recebia o papel do Partido Socialista, naturalmente, e trocava umas impressões comigo, ou não, mas recebia, e fui muitas vezes recusada, foi-me recusada, portanto, o jovem homem não recebeu o papel do Partido Socialista. Eu não quero personalizar isto no Partido Socialista, mas era por quem eu estava a fazer campanha. E cheguei a ver algo pior, que foi um olhar reprovador do namorado relativamente à namorada, quando a namorada aceitou o papel. E um comentário do vais aceitar isso. Se calhar faria isto relativamente a qualquer partido político, não sei, eu só estava a fazer campanha pelo meu partido político. Acha que há uma reversão, ou seja, acha que há de repente um medo enorme de que as mulheres se sobreponham aos homens, e acha que isso é que está por trás da... Acho que pode ajudar a explicar...
Acho que há um fenómeno de algum retrocesso do ponto de... Acho que estamos a assistir a um momento de retrocesso, de algum retrocesso, ou de alguma tentativa de fazer retroceder um conjunto de direitos que estavam dados como adquiridos. Não só das mulheres, mas também, por exemplo, das minorias. Não é por acaso que foi agora, e não noutro momento, que eclodiram movimentos profundamente conservadores, ultraconservadores, muito antiprogressistas, que eu não tenho dúvidas que sempre existiram, mas que decidiram aparecer agora, e decidiram lançar livros, e decidiram defender coisas muitíssimo... Bem, eu vou ser franca, não são só ultraconservadoras ou antiprogressistas, são reacionárias. Não é por acaso, os momentos são o que são, e foi agora que surgiu. Acha que há um aproveitamento da esquerda das questões de direitos humanos? Porque, enfim, historicamente e também socialmente tem-se dito que a quem é de esquerda é que acredita mais nos direitos das mulheres, das pessoas LGBT, das questões do racismo. Acha que há um aproveitamento também por parte destes partidos? Acho que os partidos de esquerda e de centro-esquerda priorizam essa agenda mais do que outros partidos. Mas porque sabem que catapulta certos Não, porque faz parte eu acho que faz parte da sua do seu programa, das suas linhas programáticas. Penso que terá a ver com isso. E acha que isso pode estar também a prejudicar os partidos de esquerda? Digo isto porque, por exemplo, o Chega neste momento em Portugal está em terceiro lugar. Toda a Europa. E muitas vezes é dito... pelos Chega, mas não só, pelos partidos de direita, que esses partidos é que estão preocupados com as questões reais que afetam as pessoas e que os outros partidos de esquerda, nomeadamente, estão preocupados com as questões das minorias. O wokeismo, o excesso do wokeismo. Com aquilo que afeta 3 ou 4 pessoas, que não são problemas reais, que mudem o dia-a-dia das pessoas. Acha que isso prejudica? Acho claramente, no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos, tem aparecido, tem emergido com grande força um conjunto de ideias que vão nessa linha que a Catarina referiu, ou seja, a ideia de que estão mais preocupados com o imigrante do que com o nacional, estão mais preocupados com o direito LGBT do que com o trabalhador que não ganha o que tem que ganhar ao fim do dia, ao fim do mês, etc, etc. Eu, por mim, considero que há espaço para todas essas questões num programa eleitoral ou numa linha programática de um partido. Mas as bandeiras usadas muitas vezes são essas, mais certo, minorias. Mas um partido deve atender aos direitos de todos. Eu preocupo-me, até enquanto socialista, preocupo muito, mas mesmo muito, com o facto dos salários em Portugal serem baixos e das pessoas sentirem que não são reconhecidas no seu trabalho. Isso é geral, não é geral, mas quer dizer, isso é uma questão transversal. Aliás, até acho que a esquerda se preocupa mais com os direitos dos trabalhadores do que a direita. Portanto, e acho que a esquerda, de facto, não se pode encapsular num discurso voltado apenas para as minorias. Mas acha que isso está a acontecer em certos momentos? Mas também tem que ter esse discurso. Não, mas também tem que ter esse discurso. Pensando na perspectiva da pessoa que está numa aldeia no centro do país e que está a ver televisão e que vê muitas vezes o PS, mas o Bloco de Esquerda também e outros partidos que usam que usam no sentido de enfim, que lançam esses temas como temas mais primordiais. Lembro-me, por exemplo, das questões LGBT, em relação, por exemplo, aos jovens trans e outras. Acha que há uma certa não identificação do cidadão comum para com essas questões e que faz com que há esse risco. Acho que se quebra esta ligação à esquerda. Acho que há esse risco e acho que a esquerda deve esforçar-se por demonstrar que defende os direitos de todos. Tradicionalmente, a esquerda dá mais importância à igualdade do que à direita. E a igualdade é uma coisa muito ampla, que vai desde a igualdade em função da religião, da classe social, das condições económicas, até à orientação sexual, ao género, etc. E, portanto, essa preocupação com a igualdade, se calhar faz com que estas questões sejam mais emergentes à esquerda. Mas eu acho que a esquerda tem que se preocupar com os direitos de todos e tem que ter um discurso e não se deve deixar acantonar nesses temas. O que não significa que eles não sejam importantes. Não podem ser os únicos que a esquerda trata. E acho que relativamente, pelo menos ao partido pelo qual eu falo, que é o Partido Socialista, isso não acontece. Mas essa dinâmica pode explicar também o afastamento das pessoas. É isso que eu queria pensar consigo. Claro que há um contexto internacional e nomeadamente europeu, mas essa quebra
pode justo porque este ressurgimento, enfim, os partidos de direita estarem a surgir é uma coisa relativamente recente, desta forma, pelo menos. Acho que é multifatorial, acho que esse estudo ainda não está totalmente feito ou muito aprofundado. Acho que pode ser uma das causas, não é claramente a única. Alexandra foi secretária de Estado da Educação entre 2015 e 2019, depois foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública nos 10 anos seguintes e depois, em 2022, quando o novo governo tomou posse, mostrou-se disponível para continuar, disse que gostaria de continuar a ser útil e que acreditava que poderia continuar a ser útil, mas depois acabou por não ser escolhida para continuar. Por isso pergunto-lhe, quando se acredita que se fez um bom trabalho, como é que se lida com o sair? Vamos lá ver. Bom, vou dizer aquilo que é evidente. As escolhas são do chefe de governo e é assim que tem que ser. Certo, isso ele tem sabemos. legitimidade para isso, isso sabemos. E quando um chefe de governo, ou um qualquer chefe do que quer que for, quer dizer, não é só, não vamos pessoalizar, nem vamos falar em abstrato. Quando não somos escolhidos ou não somos a primeira opção para alguma coisa que achávamos que se calhar podíamos ser, nós temos duas formas de lidar com isso. Ou mais do que duas, mas pelo menos duas. Uma é que é mais típico dos homens. Não, isto foi uma pequena provocação, uma brincadeira. Pode dizer. É dizer, eu também não queria, já me tinha mostrado indisponível. Muitas vezes é mentira, não é? Mas Pronto, nunca saberemos, mas acontece. Outra coisa é dizer, bom, eu estava disponível, a opção foi outra, vivemos todos com isso, siga em frente, foi a minha. Mas há alguma frustração porque se a pessoa se dedica, isto falando enquanto ministra, enquanto trabalhadora profissional, em abstrato. se a pessoa se dedica a um lugar, se houve que fez um bom trabalho, que foi o seu caso, houve inclusivamente rumores, pelo menos na imprensa, de que poderia ser a próxima ministra da Justiça. Portanto, havia uma opinião homogénea de que, de facto, tinha feito um bom trabalho. Não há como não sentir frustração a seguir. Registrei apenas na altura e continuo a registar com muito agrado o facto de a opinião pública ou publicada ter essa opinião sobre mim e naturalmente fico muito satisfeita com isso. Mas como é que se lida com estes altos e baixos da carreira? Lidando e tendo sempre uma base de uma vida profissional, de um lugar que é aquilo que é a nossa profissão e que gostamos de fazer. No meu caso, ser professora da Faculdade de Direito e dar aulas. Adoro dar aulas, foi logo o que eu fui fazer. E ter essa base com a qual de que se gosta de estar, de que se gosta de fazer, eu aliás costumo dizer, eu considero sempre que estou na política, já estou há algum tempo, mas pronto que estou, mas que aquilo que me define profissionalmente, não é enquanto pessoa, mas profissionalmente, é ser jurista e professora de Direito. E isso dá-nos uma capacidade de lidar com aquilo que corre menos bem, muito mais tranquilizante. Mas há escolhas que depois não há razões suficientes que as expliquem. Não tem que haver, foi por isso que eu comecei por dizer que são escolhas de quem pode escolher e, portanto... O que é que está na origem dos fatores de escolha para este tipo de decisões? Nunca estive na posição de ter que as fazer, pelo menos a esse nível, já fiz outras escolhas. Mas conhece a dinâmica, internamente, mas tenho dificuldade. Devo-lhe dizer que é um assunto sobre o qual eu tenho muita dificuldade, não por causa do meu caso concreto, em geral, porque do que já fui estando próxima dos processos de decisão sobre matérias de escolha de pessoas, não estou a falar de processo de decisão, em matéria de definição de políticas públicas, isso é outra coisa. Mas às vezes há muitas contingências. Muitas. Mas algumas, porque há umas que são óbvias. Naturalmente, a valia concreta das pessoas, pelo menos na avaliação que é feita por quem escolhe, como nós, quando escolhemos também outras coisas, nós no nosso dia-a-dia. E depois há outros aspectos, contingências, opiniões de amigos ou de outras pessoas que sugerem, proximidades, aquela ideia que se teve, ou aquela apreensão pública, ou aquelas declarações que aquela pessoa fez num certo dia que não soaram bem. Há muita coisa. Mas para si, enquanto figura política que poderá ter mais responsabilidades, quais é que são os fatores que contam mais no caso... se for eu a decidir? Sim, exatamente. Bom, se for eu a decidir, eu diria que há dois fatores que contam mais. Cumprindo a lei da paridade, antes de mais. Com certeza. E há dois fatores que... E sobre isso dizer, há bocado depois não completei, e sobre isso dizer que em momento algum, eu enquanto mulher me sinto apoucada pelo facto de
haver 40% de mulheres, porque é obrigatório haver 40% de mulheres, não me sinto minimamente apocada. Como eu costumo dizer, enquanto não houver muitas mulheres incompetentes nos lugares, enquanto as mulheres tiverem sempre que estar lá pela competência, é porque não estamos na plena igualdade. Porque há muitos homens incompetentes. Exatamente. Portanto, no fundo, enfim, sem nenhum desprimor, há porque há na vida, não é? Claro. Também há mulheres incompetentes. Ou seja, o meu ponto contra a lei das cotas sou uma acérrima defensora, porque muitas vezes, até enquanto jurista o digo, o direito, a lei, tem que ir à frente para puxar a sociedade. Foi aqui o caso. Depois uma coisa leva à outra. Um dia, as leis das cotas serão desnecessárias, como já são nos países nórdicos. Portanto, parênteses para dizer que não me apoco nada com isso, acho muito bem, acho que devia ser abrangido, devia ser aplicado a outros órgãos constitucionais, como por exemplo o Tribunal Constitucional ou o Conselho de Estado. Não tenho nenhum problema nisso, é a única forma de puxar a sociedade. Dito isto, portanto, além de, se tivesse que decidir ter isso em conta, teria naturalmente em conta duas coisas fundamentais: a competência e a proximidade ideológica e programática, que é fundamental quando estamos a falar de um cargo político. Hein? Se estamos a falar de um outro tipo de lugar, profissional, para o escritório de advogado, aí as ideias políticas são indiferentes. Portanto, para não haver confusões, se estamos a falar, que era o enquadramento em que estávamos, de cargos políticos, naturalmente a competência e a proximidade em termos das políticas públicas que vamos desenvolver. Alexandra é alguém que diz que gosta de fazer as coisas, que gosta de facto de ver a obra feita, e isso aconteceu, por exemplo, depois de ser secretário de Estado da Educação. Em Portugal nunca tivemos uma primeira-ministra eleita, tivemos sim Maria Lourdes Espírito da Silva, mas foi nomeada pelo presidente Ramalho há anos. Gostava de saber se gostaria de ser a primeira. Pode dizer a verdade. Tenho que dizer a verdade, senão para lhe dizer totalmente a verdade, acho que as mulheres em regra são mais, pronto, eu vou dizer, enquadrar. Gostaria ou não gostaria? As mulheres em regra são mais recatadas em afirmar essas ambições do que os homens. Uma das razões, como uma vez alguém me disse, pela qual os homens chegam mais aos sítios, aos lugares, aos cargos, também é porque se chegam mais à frente afirmando eu quero. E fazem bem. As mulheres tendem a ser mais, vamos ver, logo se vê, logo se vê, etc. Não sou a pessoa certa, há outras pessoas, vamos ver e tal. Eu diria que gostava muito que houvesse uma primeira-ministra mulher em Portugal. Gostava que essa primeira-ministra fosse do meu partido, naturalmente, porque eu quero que o meu partido governe. Mas vê-se nesse lugar? E acho que sou falando concretamente, e acho que sou uma das algumas dentro do partido que têm essas condições, sim. E essa conclusão chegou há pouco tempo ou é algo que sempre esteve no seu horizonte? Não, como é que eu ia dizer isto? Não esteve sempre no meu horizonte. É fácil responder a isso, porque eu sempre disse uma coisa: há coisas que nós queremos fazer e queremos ser e planeamos a nossa vida e programamos a nossa vida para as ser. Vou-lhe dar um exemplo. Eu, desde muito cedo, no curso de Direito, programei que queria-me doutorar em Direito e dar aulas na Faculdade de Direito. Isso é uma carreira, é uma coisa que se programa, que se quer, que se luta por isso. Depende só de si, praticamente, não é? Pronto, era aí que eu ia chegar. Os cargos na política, eu não os vejo assim. Eu não os consigo ver os cargos como algo que a gente programa que vai ser, porque não dependem só de nós, porque dependem de tantas contingências, porque dependem dos contextos. E portanto, se me perguntam, já planeou? Não, nunca, ainda hoje não planeio isso. Muito bem. Enquanto líder parlamentar já está a ter algumas experiências do combate político mais aceso, digamos assim. A última, a mais recente, foi em maio, quando, na altura, para quem, enfim, não se lembra do contexto, na discussão sobre o novo aeroporto, o Chega questionou os 10 anos previstos para a construção, ironizou, dizendo que o aeroporto de Istambul foi construído em 5 anos e os turcos não são propriamente conhecidos por ser o povo mais trabalhador do mundo. Esta foi a frase usada. Automaticamente surgiu um burburinho na Assembleia por parte de alguns deputados e deputadas, e depois Alexandra Leitão questionou Aguiar Branco se um deputado disser que uma determinada raça ou etnia é mais burra ou preguiçosa, também pode. Aguiar Branco disse que sim, e depois a partir daí, enfim, é o que já sabemos dos dias seguintes. Na altura percebeu-se também pelos seus lábios que reagiu dizendo aqui estamos, aqui chegámos, aqui estamos, no sentido de... Pronto, o que eu gostava de lhe perguntar, isto foi um episódio muito marcante na altura e depois, enfim, surgiram vários debates em relação a isto, mas gostava de lhe perguntar qual é que é a fronteira entre aquele que é o jogo político e a performance política, na qual o Chega aposta bastante,
e aquilo que não se pode dizer. Porque não podemos esquecer que estavam câmaras de televisão presentes, que sabe-se que depois aquele momento vai ser partilhado exaustivamente nas redes sociais, mas também se sabe que há uma parte que não é bem a crença do partido, é mais para alimentar esse tal jogo mediático. Certo. Ora bem, é caso para dizer assim, ainda bem que me pergunta sobre isso, porque eu acho que a questão ficou muito enviesada muito rapidamente, como tendem a ficar às vezes as questões mais complexas. Quando esse evento surgir, quando eu faço a pergunta pode ou não pode, tem sido entendido que eu queria, ou entendia, ou achava que o Sr. Presidente da Assembleia da República deveria cortar a palavra ao Chega. E eu admito até que o pode ou não pode levar a essa. Não foi isso que eu quis dizer. Tanto assim que depois perdeu-se na espuma, naturalmente, a minha segunda intervenção no fim, em que eu digo exatamente o que penso sobre o assunto e que me vou permitir aqui repetir. Não se trata de tirar a palavra. Não se trata de cortar ou coartar a liberdade de expressão. Trata-se do Sr. Presidente da Assembleia da República entender que deve ou não, ele entender que deve ou não, utilizar um mecanismo que o regimento da Assembleia da República lhe dá, que é o de advertir um deputado que exceda aquilo que é considerado urbano, que aquilo que é considerado ofensa, que aquilo que é considerado insulto. E aquilo que eu achava, e continuo a achar, que o Sr. Presidente da Assembleia da República devia ter feito era fazer essa advertência. Não era tirar a palavra, era fazer essa advertência. E isso não é tirar, portanto, o plano não é o da liberdade de expressão, salvo melhor opinião, como depois foi colocado. O plano é o da urbanidade e da forma como devem decorrer os trabalhos parlamentares. E aí há um artigo, salvo erro 89 do regimento, que diz que o Presidente da República deve, sublinho, deve advertir quando há palavras insultuosas, ofensivas, etc., e podendo até tirar a palavra. Eu não defendi o tirar a palavra. O próprio Augusto Santos Silva, que é dado como exemplo de demasiado interventivo, ele não tirava a palavra, ele advertia. E, portanto, se me pergunta, quando há afirmações de culpa coletiva de um povo, ou de qualificação coletiva de um povo, ou de uma etnia, ou de uma religião, se deve ou não haver uma advertência, a minha opinião, enquanto cidadã, enquanto deputada e enquanto jurista, é que deve. Mas respeito, como aliás depois expliquei, a posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, que também, enquanto jurista, enquanto cidadão e enquanto deputado, entende que não deve fazê-lo. A meu ver faz mal, mas ele é que é Presidente da Assembleia da República, ele é que lidará com o seu entendimento. Agora, depois o que surgiu na sociedade, digamos, sobre coartar a liberdade de expressão, que me levou inclusivamente a ouvir o líder parlamentar do Partido Chega dizer que a liberdade que Abril nos deu, lhe permitia dizer isto, leva-me a uma outra consideração que já não tem a ver com esse, ou é espoletada por esse episódio na Assembleia, mas que coloco noutro plano. E isto é importante dizer, que é até onde é que a liberdade de expressão deve ser intocada, não deve ter limites, sendo que o próprio ordenamento jurídico consagra um crime de incitamento ao ódio e, portanto, tem que haver alguns limites. E com isto toda a gente veio dizer que eu estava a defender que havia limites à liberdade de expressão, há limites a todos os direitos. Se de repente, por isso é que eu perguntei, então se aqui alguém vier generalizar que não merece uma advertência. Portanto, uma coisa é, eu não defendo que na Assembleia deva ser retirada a palavra. Defendo sim, é a interpretação que eu faço do regimento, que deva haver uma advertência. O Sr. Presidente da Assembleia da República entende de forma diferente, ele é o superior intérprete do regimento nessa matéria. Mas acredita que com essa carta verde que possa haver mais comentários daquele género feitos por alguns elementos? Vamos ver como evoluem as coisas. Também mas o ambiente está crispado. Já agora dizer, também foi muito invocado a imunidade parlamentar, que muito bem os deputados têm. E muito bem, que é para poderem falar livremente. Mas a imunidade parlamentar é para que os tribunais não intervenham. Porque exatamente se entende que o poder político deve ter essa liberdade. Não é para que a própria autofuncionamento e regulação do funcionamento da Assembleia não possa intervir. Mas isso é sobre o que aconteceu na Assembleia. Este assunto, isso foi apenas uma questão, a meu ver até mal colocada, de uma coisa mais ampla, que é termos hoje em todo o mundo ocidental pessoas, partidos, forças, associações que usam a liberdade que a democracia lhes dá para impor um discurso que a prazo, se vingar, acaba com a liberdade que eles gozam. Está
em toda a história do século XX e até antes, que sistematicamente, ou que muitas vezes, os maiores ditadores, as situações mais graves do ponto de vista de limitação de direitos e de liberdades surgem no âmbito da chegam ao poder democraticamente usando as armas e as ferramentas e os direitos e os valores da democracia. Portanto, os antidemocratas, e eu não estou a chamar a nenhum partido isto, estou a falar em abstrato, muitas vezes utilizam os valores, as liberdades, os direitos que a democracia lhes dá para acabarem com a democracia. Isso pode ser controlado de alguma forma ou pode ser gerido de alguma forma? Eu ontem tive a ocasião de dizer num evento público da Juventude Socialista uma coisa que vou aqui repetir. Acho que há alguns democratas profundamente democratas e que comungam dos mesmos valores que eu, que nos casos por ingenuidade, nos outros casos por um pouco de cinismo, acabam por permitir ou abrir a porta a que, de facto, essas ideias cresçam. Ou seja, a democracia, pela sua superioridade ética, dando liberdade a todos, acaba por criar em si a possibilidade de se pôr em causa. E isso nós já assistimos nos anos 30 na Europa. Mas isso é uma consideração só ou é um meio para se conseguir chegar a uma solução? É essa a minha questão. O que eu estou a dizer? Porque sim, porque a eu acho que a lei permite isso, não é? Eu volto a dizer, eu enquanto jurista, a Constituição e a lei dá-nos as linhas todas de que precisamos. A Constituição proíbe a discriminação em função de uma série de coisas. A discriminação não é só por factos e atos, também é por palavras. O Código Penal prevê o crime de incitamento ao ódio e à violência. Está lá. Eu acho que o ordenamento jurídico, acho que o legislador constituinte e ordinário, portanto, o legislador da legislação dos decretos-leis e leis, nos deu esses mecanismos. Acho que quem não os quer utilizar, repito, por ingenuidade ou cinismo, não está a contribuir. Alexandra Leitão tem a fama de ser dura, estou a citar, mas também de ser uma pessoa negociadora. Esta dureza acho que ficou muito exposta na altura em que foi Secretária de Estado da Educação e na questão dos contratos de associação, aos quais pôs fim. Na altura originou imensas manifestações de professores um pouco por todo o país. Isto foi em 2016, já foi há algum tempo. Recebeu imensos insultos, foram-lhe feitas esperas. Foi também alvo de algum tipo de ameaças, por exemplo? Houve ameaças orais, verbais em umas reuniões e cheguei a receber uma carta em casa, coisa que aliás fez com que o corpo de segurança pessoal da PSP durante um tempo andasse comigo, mas eu nunca valorizei muito isso. Deixe-me dizer sobre o... eu às vezes tenho um bocado de pena, não escondo, de ter uma imagem tão dura. Quem me conhece pessoalmente, e não precisa sequer seja muito próxima, mas quem me conhece pessoalmente acho que sabe que não sou essa pessoa tão dura no trato diário. Sou até, não sou lamechas, mas sou até bastante... Acho que sou, francamente, acho que sou. Gosto de tocar nas pessoas, gosto de abraçar as pessoas, por isso gostou-me tanto a Covid, gosto de falar com as pessoas e portanto, aliás, havia aqui uma pequena inconfidência, havia uma dirigente que trabalhou comigo na educação, que dizia tem que vir comigo às escolas, e eu ia muito, porque depois quando a conhecem pessoalmente começam a dizer outras coisas sobre então si. É uma capa que é colocada? Não é bem, não é bem uma capa. Eu, de facto, quando tenho uma grande convicção sobre um assunto, e tenho sobre esse dos contratos de associação, eu não deixo de afirmar, e aí sim, custo custar até para mim. Mas é mais uma questão de convicções do que acho eu de dureza. Mas pronto, é a imagem que tenho, acho que já não vou conseguir combater. Mas também sei que essa dureza muitas vezes era associada a uma imagem de pessoa zangada e que as suas assessoras chegaram a aconselhá-la é verdade. A aligerar a sua imagem para não prejudicar, é verdade? Sempre zangada porque falava com muita assertividade. Eu uma vez disse... Mais do que uma vez disse uma coisa que se calhar pode parecer vitimização, mas se é uma vitimização não minha, mas eu acho que lá está, começámos esta conversa sobre a questão da imagem da mulher na vida pública. É muito mais comum que se confunda dureza, assertividade, que se confunda com dureza e com zanga, a assertividade nas mulheres do que nos homens.
Uma mulher assertiva é dura, é meio masculina, ou é meio Histérica. zangada, enfim, eventualmente até histérica, porque esganiça-se, como o tal correio que me mandam de vez em quando, o tal e-mail diz que me esganiço. Tenho uma voz, acho que não tenho particularmente aguda, mas admito que, enfim, sou mulher, não tenho vergonha da minha voz. Num homem, a assertividade é sempre uma qualidade. Sempre uma qualidade e nunca é confundida com zango ou com dureza. Pelo contrário, um homem que seja menos assertivo ou que tenha outra, até é logo, é um banana e tal, não é? Portanto, aquilo que se valoriza num homem desvaloriza-se muitas vezes numa mulher. É como se costuma dizer, não é? Por exemplo, uma mulher com poder, agora menos, isso já mudou, mas o poder numa mulher cria até assim alguma. Enfim, e no homem é uma coisa que os torna mais. Enfim, que se gosta de ver. Portanto, acho que isso tem um bocado a ver com isso. Agora, eu tenho alguma pena porque quem me conhece pessoalmente sabe que, de facto, eu sou muito assertiva, sou bastante determinada, não reajo mal, isso admito, reajo mal. Como é que eu ia dizer? Falta-me a palavra. Reajo mal eu acho que reajo bem à confrontação, gosto de uma boa discussão, gosto de um bom debate, por exemplo, e não fico nada aborrecida quando são duros para mim no debate. Nada, nada. Gosto de um bom debate. Eu reajo mal aquela linha de chantagem do ou fazes isto ou vai acontecer isto, ou não fazes isto. Isso sim reage um bocadinho mal. Tenho sempre aquela tendência de me atirar para a frente. Então vamos a isso. Mas tenho pena, não me considero uma pessoa nem dura nem zangada. Já começou a sua ação política pública, aliás, na faculdade, quando se insurgiu como líder, aliás, como se insurgiu contra as provas orais de um professor que se considerava que era tortura pedagógica, isto ainda na faculdade de Direito. 95. Exatamente. Conte-nos essa história. Foi no seu 5º ano de Direito, no meu certo? 5º ano de Direito, portanto eu fiz o 5º ano de Direito no ano letivo 94-95. Isto terá acontecido por volta de fevereiro de 95, portanto no fim do primeiro semestre. Tinha a ver com uma disciplina e com um determinado professor que eu considerava que, lá está, era discriminatório e injusto a fazer as orais, e não fui só eu. Houve um conjunto grande de colegas meus, de vários, que nos juntámos a exigir justiça e dignidade na forma de fazer aquelas orais, e a prazo a faculdade deu-nos razão, porque de facto as orais foram repetidas por outro professor. Agora, dessa menina mulher que estudava Direito e depois para onde estamos hoje, se realmente decidir que quer liderar o partido e chegar a Primeira-Ministra, acha que vai ter o apoio do PS? Não, isso sim é o que eu não vou conseguir responder. Já disse há pouco que eu acho que essas coisas não se planeiam propriamente, vão-nos surgindo em função de vários momentos, até também da nossa vida pessoal, não só dos contextos que nos vão surgindo, mas até dos momentos da nossa vida pessoal, e portanto isso sim não vou conseguir responder. Não. Esse momento que referiu da Faculdade de Direito e outros na Faculdade de Direito, costumo sempre dizer, eu fui muito feliz durante o curso de Direito, fiz muita coisa além do curso e também o curso, do qual gostei muito, e na altura foi uma coisa que apareci, mas depois sim, no também Expresso, em 2 páginas, sim, precisamente, mas depois também se com alguma desvaneceu. cobertura mediática. No caso de ser Presidente da República, também nunca houve nenhuma mulher, mas já houve mulheres candidatas. Votam em alguma delas? Sim. E acha que não foram eleitas nenhuma delas porque o país não estava preparado ainda para eleger uma mulher? Não creio que no caso tivesse a ver com isso. Porque acha que os partidos não fizeram força suficiente? Nos casos de que me estou a lembrar, não tenho a certeza, diria que não teve a ver com isso. Se olharmos, teve a ver com contextos muito especiais em que não foi por isso que aquela ou aquelas mulheres não ganharam, teve a ver com quem as apoiava, com o ponto de partida de onde partiam, acho eu. Ponto de partida, o que é que se quer o ponto dizer? de partida de quem as apoiava e, portanto, as percentagens, ou seja, mesmo os apoios públicos que tinham, não é? Quer dizer, nunca houve uma mulher candidata, por exemplo, que fosse candidata pelo maior partido ou por um dos grandes partidos.
E aí é que nós íamos ver. O caso da Ana Gomes, por exemplo, não teve o apoio aberto do Partido pelo PS. Socialista, claramente, não é? O Partido Socialista, aliás, nessa altura não apoiou ninguém, dividiu-se entre. Não apoiou ninguém. O que eu quero dizer é isto: para nós termos a certeza que o que afasta é o género, afasta a votação para a Presidência da República é o género, tínhamos que ter um dia, um momento em que uma mulher fosse apoiada por um dos grandes partidos, o PS ou o PSD, em princípio, e depois aí íamos, porque aí parte de uma base de apoio. Uma mulher ou um homem que seja apoiado para a Presidência da República pelo PS ou PSD tem sempre imensas chances de ganhar, não é? Logo à partida. Quando eu falo em base de apoio, é isto que quero dizer. E aí sim é que nós íamos perceber se o género ia contar ou não. Até agora acho que não foi tanto isso. Agora, uma coisa que quero dizer claramente: se há cargo onde a imagem é de um homem já um pouco entrado na idade, é aquela. Presidentes da República são homens de meia idade para cima, já mais próximos até de uma terceira idade. Essa é a imagem do Presidente da República em Portugal. Porque sempre foi assim, não é? Porque sempre foi assim. E vamos ver se mudará num outro momento em que se saia dessa imagem que tem que ser um homem com peso, etc. Também é verdade que até agora os presidentes sempre foram pessoas que tiveram um peso muito especial na história de Portugal. O general Ramalhianes, o Mário Soares, o Jorge Sampaio, Cavaco Mas isto Silva, é um ciclo, não é? Porque se as mulheres não começam não logo chegam, na base, nunca ganham essa nos outros grávidas, cargos, não é? Nunca vão precisamente. chegar a essa grávidas. Mas eu acho que isso agora perdeu-se um pouco, não por causa do atual presidente, mas porque esses homens da história também já foram, não é? E vão passando. Mas sim, acho que é um cargo para o qual as pessoas ainda imaginam um homem já com alguma idade. As mulheres são diferentes a fazer política. Muitas vezes esse argumento até é usado para incluir mais mulheres, no sentido de... Mas olha, é um que eu não subscrevo por aí além. Não estou convencida que sejam muito diferentes a fazer política. Há mulheres que defendem os direitos humanos, outras não. Há mulheres feministas e mulheres que não são feministas. Há mulheres que defendem os direitos das mulheres e outras não. Isto só falar de causas mesmo relativas às mulheres. E, em geral, nas políticas públicas há mulheres para tudo. Hoje, aliás, temos a mandar na Europa mulheres que até estão ou a mandar ou a ter posições importantes na Europa, como a Meloni na Itália, ou agora a Le Pen, que não manda, mas que teve, com as quais eu não me revejo minimamente. Por isso há pouco eu lhe dizia que não me revejo mais em alguém por ser mulher se estiver nos antípodas das minhas ideias políticas, é evidente. Muito obrigada, Alexandra Leitão, por Muito obrigada, esta conversa. foi mesmo um gosto. Obrigada.